Esses são os 7 pecados capitais: luxúria, soberba, ira, preguiça, inveja, gula e ganância. Mas e se cada um desses pecados fossem representados por um personagem de Dragon Ball? Orgulho. Seguindo a tradição cristã, o orgulho nada mais é do que o excesso de soberba, quando alguém se acha superior aos outros e até acima de qualquer regra ou autoridade. O soberbo rejeita conselhos, não reconhece erros e vive em busca de aplausos, status e poder. Quando se fala em orgulho, é impossível não citar o príncipe dos Saiyajins, Vegeta. Desde que apareceu em Dragon Ball Z, Vegeta sempre carregou um orgulho imenso em sua raça, de sua linhagem e de sua força. Ele não aceita ser superado, odeia mostrar fraqueza e por muito tempo acreditou que sentir compaixão é um sinal de fraqueza. Seu orgulho o manteve de pé nas piores batalhas, mas também afastou de aliados e dificultou sua evolução. Vegeta representa um orgulho que luta para se transformar, que aprende aos poucos o valor da humildade. Porém, você ainda verá que Vegeta se encaixa melhor em outro pecado, e mais pra frente você vai entender o porquê. Como o mais orgulhoso, facilmente poderia ser o Vegeta, mas existe alguém que representa melhor esse pecado: Goku Black. Em Dragon Ball Super, Goku Black não é apenas um vilão poderoso, ele é a personificação corrompida do orgulho divino. Nascido da mente distorcida de Zamasu, um Kaioshin frustrado com os erros da humanidade, Goku Black representa a união profana entre o poder supremo e a arrogância. Ele não se vê como um criminoso ou um tirano, mas como um justiceiro divino, destinado a purificar o universo através do extermínio da raça humana e de todos os mortais. A soberba de Goku Black não está apenas em suas palavras ou em sua superioridade em combate, mas em sua crença inabalável de que sua missão é sagrada. Ele se apropria do corpo de Goku, símbolo do herói justo e puro, e o transforma em um instrumento de destruição. É como se ele dissesse: vejam, até o corpo do guerreiro mais virtuoso me serve, e isso prova que eu sou o escolhido. Ele não quer apenas vencer, quer provar que está certo, que é superior por direito divino. Esse comportamento ecoa diretamente com o pecado do orgulho, considerado pela tradição cristã como o mais perigoso dos 7 pecados capitais. O orgulho nesse contexto é o desejo de se colocar acima de todos, inclusive de Deus, acreditando ser mais sábio, mais puro e mais digno. Foi esse o pecado que, segundo a tradição, derrubou Lúcifer dos céus, o anjo que se achava mais digno de que o próprio Criador. Goku Black repete esse mesmo erro ao julgar os deuses por sua passividade e os mortais por sua impureza. Ele se colocava como juiz, júri e executor. Sua obsessão pela justiça não é motivada por equilíbrio, mas por um ego inflado que não aceita ser contrariado. Ele não busca a paz, busca a consagração do seu próprio ideal como o absoluto. No fim, Goku Black é derrotado não apenas pela sua força, pela própria contradição de seu orgulho. Ao tentar eliminar o caos, ele se torna o próprio caos. Sua derrota simboliza o colapso inevitável de toda a soberba levada ao extremo. Uma lição antiga recontada em forma de explosões, espadas de energia e batalhas que abalam o tempo e o espaço. Mas já comenta aí, quem você acha que representa melhor o pecado do orgulho? Se é o Vegeta ou se é o Goku Black. Humanos não passam de escória e eles devem ser eliminados. Ganância. Mais dinheiro, mais poder, mais controle, nunca é o suficiente. Quem cai nesse pecado coloca a posse acima de tudo, até da vida dos outros. A ganância não conhece limites e transforma a ambição em destruição. Frieza. Em Dragon Ball, poucos vilões encaram com tanta intensidade o pecado da ganância como Frieza. Diferente de Goku Black, que se esconde por trás de um falso ideal de justiça, Frieza não disfarça seus desejos. Ele é cru, direto e não sente remorso ao dizimar planetas inteiros para satisfazer seu desejo por poder, riqueza e domínio absoluto. Frieza é mais que um conquistador espacial. Ele é um símbolo da tirania impulsionada pela ganância. Desde sua juventude, ele não se contentou em apenas governar, ele queria possuir tudo. Seu império galáctico foi erguido sobre sangue, escravidão e extorsão. Ele via planeta como mercadorias e raças inteiras como ferramentas descartáveis. Os Saiyajins foram seus soldados mais cruéis, uma raça de guerreiros usados como cães de guerra. Eles exterminavam civilizações a mando de Frieza e entregavam mundos inteiros para que fossem revendidos. E mesmo com toda a lealdade, Frieza o destruiu sem hesitar, com um único golpe, temendo que pudessem se tornar uma ameaça ao seu trono. Esse ato revela o lado mais sombrio da ganância
ganância, a incapacidade de dividir, o medo de perder o controle e a destruição de qualquer coisa que ameace o acúmulo de poder. Esse comportamento é um reflexo direto do pecado da ganância, o desejo insaciável de possuir mais, mesmo às custas da destruição alheia. Na tradição moral, a ganância é um buraco sem fundo, não importa o quanto se tem, sempre se quer mais. Para Frieza, nem a imortalidade seria o suficiente. Quando reviveu em Dragon Ball Super, sua obsessão por superação e poder era ainda maior. Ele treinou intensamente, algo que jamais tinha acontecido antes, apenas para alcançar uma nova forma, o Frieza Dourado, e provar que ainda era o mais forte do universo. Como um dragão que dorme sob sua pilha de ouro, Frieza não se satisfaz em ter. Ele precisa que todos saibam que ele tem, que ele manda e que ele é temido. Seu trono é feito de medo e sua coroa é o reflexo da sua avareza. Um homem prevenido vale por 2, como dizem por aí. Luxúria. É quando o prazer vira vício e o corpo fala mais alto que a razão. Quem vive na luxúria busca por satisfação imediata, sem limites, sem respeito, sem equilíbrio. Esse pecado transforma o desejo em obsessão e quem se entrega a ele acaba escravo dos seus próprios impulsos. Mestre Kami. Em meio aos grandes guerreiros tiranos galácticos em Dragon Ball, existe um personagem que à primeira vista parece inofensivo e até mesmo cômico, mas por trás da barba branca, dos óculos escuros e de um jeito tranquilo, Mestre Kami carrega consigo um traço tão marcante quanto as suas técnicas de luta, a luxúria. Desde o início da série, o mestre das artes marciais se mostra fascinado por mulheres. Ele coleciona revistas adultas, se distrai durante treinamentos por causa de garotas que frequentemente se colocam em situações constrangedoras por não conseguir controlar seus impulsos, seja tentando espiar Bulma no banho, seja oferecendo um treino em troca de um favorzinho visual. Kami age como se seu lado pervertido fosse tão natural quanto respirar, mas por trás do humor existe um símbolo claro, o pecado da luxúria, o desejo descontrolado pelo prazer carnal, que consome a razão e distorce prioridades. E com Mestre Kami isso é visível. Ele é um mestre lendário, responsável por treinar os maiores heróis da franquia, Goku e Kuririn. Seu conhecimento em artes marciais é gigantesco, sua sabedoria em combate é quase imbatível, mas o seu maior inimigo nunca foi um guerreiro, foi ele mesmo. A luxúria faz com que o Mestre Kami, mesmo com toda a sua experiência, continue sendo infantil em muitos momentos. Ele representa aquele tipo de pessoa que, apesar da idade e sabedoria, ainda não venceu seus próprios vícios. E é aí que o paralelo se torna mais profundo. A luxúria não é apenas um desejo, é uma prisão. Ela o torna vulnerável, o faz agir como bobo e muitas vezes o impede de ser levado a sério. No fim das contas, o Mestre Kami é o reflexo da luta entre o prazer e a disciplina. Ele é o lembrete de que até mesmo os sábios podem se perder nos excessos, mas também é a prova de que nunca é tarde para tentar se redimir. Eu adoro praia! Eu adoro praia! Ira. É quando o ódio domina, a razão desaparece e tudo vira destruição. Quem vive na ira age por impulso, machuca quem ama e depois só sobra arrependimento. Esse pecado transforma a dor em violência e sede de justiça em desejo de vingança. Gohan, filho de Goku, sempre foi um guerreiro gentil, calmo e estudioso, mas dentro dele existia uma fúria adormecida e foi justamente a ira que o levou a atingir níveis de poder absurdos. Em momentos de extremo estresse, dor ou injustiça, Gohan explodia em força, como quando viu Cell esmagar 16 ou quando viu Videl ser espancada por Spopovich. Mas existe outro personagem onde a ira é mais aparente, e eu estou falando de Broly. Se tem um personagem em Dragon Ball que é sinônimo de explosão emocional, esse personagem é Broly. Seja em sua versão clássica nos filmes de Dragon Ball Z, ou seja no cânone de Dragon Ball Super. Broly é a personificação viva do pecado da ira, um poder bruto, incontrolável e destrutivo, que nasce do sofrimento, da dor e do ódio acumulado. Na versão de Dragon Ball Z, Broly já nasce com um poder anormal. Ainda bebê, seu poder assustava até mesmo os adultos, mas o gatilho real da sua fúria vem do trauma. Ver seu planeta sendo destruído por Frieza, sobreviver à beira da morte, junto com seu pai Paragus, e carregar dentro de si uma raiva silenciosa. Essa versão de Broly é mais cruel e desequilibrada, movido pelo um ódio irracional, especialmente por Goku, por algo tão pequeno quanto o choro de um recém-nascido, mas que metaforicamente representa o rancor guardado por anos, até virar uma bomba prestes a explodir. Já em Dragon Ball Super, Broly ganha profundidade. Ele não é mais apenas um monstro raivoso, mas um guerreiro que foi moldado pelo isolamento, pelo abuso emocional do pai e pelo ambiente
ambiente hostil. Sua raiva não vem da maldade, mas da repressão. Ele nunca teve chance de viver, de ser ouvido, de aprender a controlar as suas emoções. Quando luta, é como se todo o sofrimento guardado desde a infância viesse à tona em forma de energia pura e destruição. É aqui que vemos o paralelo claro com o pecado da ira. A fúria que consome, que cega, que transforma até o mais puro dos corações em armas vivas. Broly é uma vítima da ira, mas também sua expressão mais brutal. Ele não luta porque quer, mas porque é forçado a isso. E quando perde o controle, não há limites. Sua transformação em Super Saiyajin é violenta, animalesca, como se seu instinto tomasse conta da razão. A fúria o domina, o destrói por dentro e ameaça destruir tudo ao seu redor. A ira, como pecado capital, não é apenas sentir raiva, é permitir que essa raiva dite seus atos, e que fale mais alto do que a razão, o amor ou a compaixão. E Broly, tanto no Z quanto no Super, é um lembrete de que até mesmo os mais poderosos podem se tornar frágeis quando controlado pela emoção. Mas há esperança. Em Dragon Ball Super Broly, vemos que ele pode mudar. Graças à compaixão de Goku e o apoio dos novos amigos, Broly começa a trilhar um novo caminho. Um caminho onde talvez ele consiga transformar sua ira em força. Não para destruir, mas para proteger. Mas já vai comentando aí, quem você acha que representa melhor esse pecado da ira? Se é o Gohan ou se é o Broly? Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado. Sou o próprio demônio. Gula é quando a necessidade vira vício e o prazer vira dependência. O guloso não sabe a hora de parar, não pensa nas consequências, ele só quer mais. Mas a gula não se limita à comida, é o excesso de tudo que alimenta o corpo sem nutrir a alma. A fome do Goku é quase um poder à parte. Desde pequeno, ele sempre comeu como se tivesse um buraco negro no estômago. Ele não faz refeições, ele faz banquetes e sozinho. Em qualquer lugar, seja na casa de Bulma, no templo de Kami-sama ou em um restaurante no meio do torneio, Goku sempre dá um jeito de comer tudo que vem pela frente. Às vezes, nem espera os outros terminarem, já limpou mesas inteiras enquanto os amigos ainda estavam servindo o prato. Sua gula é tão marcante que virou piada constante no anime, e até em situações sérias ele já colocou a barriga na frente da lógica. Porém, existe um personagem que consegue superar, e estou falando do Majin Buu. Em um universo repleto de guerreiros movidos por poder, vingança ou justiça, existe uma criatura que parece guiada por um instinto mais simples, mas igualmente destrutivo, o apetite. Majin Buu, em sua forma gorda e infantil, é uma das representações mais claras do pecado da gula em Dragon Ball. Seu amor por doces, suas necessidades constantes por comer e a fúria incontrolável quando lhe negam comida são mais do que traços de personalidade, são sintomas de um vazio emocional. Majin Buu não é apenas guloso, ele transforma seus inimigos em chocolate, devora humanos como se fossem petiscos. Mesmo quando o mundo está em colapso, seu foco não muda. Ele quer se divertir e comer. Quando Bills chega à Terra e pede um pouco de pudim, Buu se recusa a dividir. A cena é cômica, mas se transforma rapidamente em caos. A negação de um simples doce gera uma batalha quase apocalíptica. Tudo por causa da gula de Majin Buu. Mas o que torna Buu tão perigoso é que sua fome não é só por comida. É uma fome de prazer, de satisfação instantânea. Ele vive pelo agora, sem pensar nas consequências. Isso reflete perfeitamente o pecado da gula. Não é só comer demais, é o desejo incontrolável por prazer físico, mesmo que isso traga destruição. Majin Buu não tem filtro e nem limite. Sua gula o guia mais do que a razão. E o mais irônico é que, apesar de parecer bobo e inofensivo, ele carrega um poder assustador. Sua forma gorda é só uma máscara para o que existe por dentro. E quanto mais ele absorve, mais perigoso ele se torna. A gula também se manifesta aqui. Buu literalmente incorpora os outros, como Gotenks e Gohan, em busca de mais poder, mais sabor, mais tudo. Ele consome para se tornar mais completo, mas quanto mais ele consome, mais perde sua identidade. Majin Buu é retratado do excesso, seja em força, em comida, em caos ou em emoções. E mesmo quando se redime, ao virar um simpático Mr. Buu, sua fome continuará lá, mais controlada, mais amigável, mas ainda parte essencial de quem ele é. Agora comenta aí quem você acha que representa melhor o pecado da gula, se é o Goku ou se é o Majin Buu. E de comer? Ande, vamos! Espera, ainda não acabei de comer. Preguiça. Não é só a vontade de descansar, é fugir do esforço, evitar responsabilidades e se esconder do próprio potencial. O preguiçoso deixa a vida passar, deixa as chances ir embora e se contenta com o mínimo. Esse pecado mata sonhos em silêncio, sufoca talentos e paralisa até os mais fortes. Gohan é um dos personagens mais importantes de Dragon Ball, mas também é um dos que mais deixaram o poder de lado. Depois da saga Cell, ele decidiu focar nos estudos, atender ao desejo de sua mãe e levar uma vida normal. Mas a verdade é que naquele momento
momento ele se acomodou. Mesmo sabendo de seu potencial, Gohan evitou de treinar, evitou de lutar e por muito tempo ficou longe das batalhas. Enquanto o mundo continuava ameaçado, ele seguia sua rotina como se nada pudesse acontecer. Esse comportamento representa o pecado da preguiça. Não é só ficar parado, mas negligenciar o próprio potencial e se esconder da responsabilidade. Gohan tinha tudo para ser o mais forte, mas escolheu o caminho mais cômodo, e isso quase custou caro em várias situações. Mas quem melhor se encaixa no pecado da preguiça, com certeza, é o Yajirobe. Yajirobe é um dos personagens mais peculiares de Dragon Ball, apresentado inicialmente como um espadachim poderoso. Ele salvou Goku em momentos cruciais, como quando levou ao topo da Torre de Karin após a luta contra Piccolo Daimao. Ele também foi responsável por cortar a cauda de Vegeta na luta contra os Saiyajins, o que foi essencial para a vitória dos Guerreiros Z. Mas apesar desses feitos heróicos, ele é lembrado por outro traço muito mais marcante, sua preguiça. Enquanto os outros treinavam, buscavam poder, enfrentavam deuses e viajavam entre dimensões, Yajirobe preferia comer, dormir e evitar qualquer tipo de confusão. Mesmo morando na Torre de Karin ao lado dos maiores mestres do universo, ele nunca demonstrou o menor interesse em treinar. Sempre dava desculpa, sempre fugia quando o perigo se aproximava. Essa postura o coloca diretamente como um símbolo do pecado da preguiça. Não é apenas o cansaço ou vontade de descansar, mas a negligência da própria vocação, a fuga da responsabilidade ou comodismo. Yajirobe tem potencial, tem habilidade com a espada e provou que pode agir com coragem em momentos decisivos, mas escolhe o caminho mais fácil sempre. Ele se omite e essa omissão o afasta dos grandes feitos. Enquanto Goku representa a superação, Vegeta a obsessão e Gohan o equilíbrio entre a força e a sabedoria, Yajirobe representa aquele que não tenta, que mesmo podendo, prefere não fazer. Ele vive à sombra de verdadeiros guerreiros, assistindo de longe, sobrevivendo por sorte e evitando o esforço sempre que é possível. O pecado da preguiça é traiçoeiro, porque não destrói de forma explosiva. Ele corrompe aos poucos, até que o potencial morra sem nunca ter sido usado. E Yajirobe, com sua barriga cheia, sua espada encostada e seu eterno desânimo, é o retrato perfeito disso. Mas assim como os outros pecados, a preguiça também pode ser superada. Nos poucos momentos em que age, Yajirobe mostra que ainda pode fazer a diferença. Ele só precisa escolher se vai continuar fugindo ou se finalmente vai levantar e lutar. O que acha disso? Não tem jeito de ganhar do grande Yajirobe. Aprendeu, bandido! Tá, mas antes de falar do último pecado, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, que isso me ajuda demais. Falado isso, vamos continuar. Inveja. É quando alguém não suporta ver o outro vencer, ter ou ser. O invejoso não quer apenas o que o outro tem, ele quer que o outro não tenha. Esse pecado corre por dentro, alimentando o rancor, a comparação e a frustração constante. Vegeta. O Vegeta facilmente poderia ter aparecido aqui no pecado do orgulho, como citei no início, mas entre todos os personagens de Dragon Ball, Vegeta talvez seja o mais humano, não por suas ações, mas por seus conflitos internos. Orgulhoso, impiedoso e ao mesmo tempo trágico, Vegeta é movido por algo que o corrói por dentro desde o momento em que conheceu seu maior rival, o Goku. Desde o primeiro confronto, o príncipe dos Saiyajins não conseguiu aceitar que um guerreiro de classe baixa fosse mais forte que ele. Para Vegeta, isso era uma afronta ao seu sangue, à sua linhagem real e à sua identidade. E a partir daí nasce um sentimento que o acompanha durante a série, a inveja. Esse pecado não é apenas o desejo de ter o que o outro tem, mas a dor de ver o outro brilhar enquanto sente que merece mais. Vegeta não quer apenas alcançar o Goku, ele quer ultrapassá-lo. Em muitos momentos, sua motivação para treinar, evoluir e arriscar sua própria vida não vem de um puro desejo de se tornar o mais forte, mas da necessidade quase obsessiva de se tornar aquele que, aos seus olhos, nunca deveria estar acima dele. A inveja de Vegeta o impulsiona, mas também o destrói. Durante a saga de Majin Buu, ele chega ao ponto de deixar controlar por Babidi, tudo para obter um atalho para alcançar Goku. Ele aceita ser corrompido, pois sua inveja fala mais alto do que sua honra. Ele queria provar, nem que fosse na força do ódio, que ele ainda era superior. Mas Dragon Ball também é uma história sobre redenção, e com o tempo Vegeta começa a entender que sua rivalidade com Goku não precisa ser envenenada pela inveja. Ele passa a respeitar seu rival e lutar por motivos maiores até formar uma família, em que ele verdadeiramente ama. A inveja ainda vive dentro dele, afinal, ver Goku alcançar novas formas antes dele ainda o incomoda, mas agora ela é domada. Vegeta transforma o veneno em motivação, e no fim, Vegeta nos mostra que a inveja é um fogo que pode tanto consumir quanto forjar algo novo. Ela pode te fazer perder a si mesmo ou te empurrar para frente a se tornar alguém melhor, se você aprender a usá-la como combustível e não como corrente. Agora entendi. Escolheu este lugar para ser o seu túmulo. Agora comenta aí, galera, se você gostou do vídeo e fique à vontade para sugerir temas que você gostaria de ver aqui no canal, mesmo que sejam temas sobre outros animes. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.